CBN, Café com Política. Bruno Silva chegando aqui para mais um cafezinho nesse dia frio, né? Pela uma das primeiras vezes do ano que a gente pode falar isso. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Sandra, a todos os nossos queridos ouvintes, né? Bom dia. Bota frio nisso, né, meu amigo? Para quem estava acostumado a essas temperaturas bem elevadas, né? Veio essa friaca toda. E onde deu uma esfriada também foi na Câmara, porque tinha aquecido um pouco com a comissão processante, só que, conforme você já havia adiantado aqui, né, Bruno, na sua análise, foi arquivada a comissão processante contra a vereadora Paola Miguel. Foi arquivada, né, Guilherme? Aquilo que a gente vinha comentando bastante, já com o nosso ouvinte que segue aqui com a gente no Café com Política, né? Não havia ali nem sequer fundamentos legais para poder prosseguir ao certo com uma solicitação do âmbito de uma comissão, que seria por uma cassação ou algo nesse sentido. Insisto naquilo que eu já venho falando há um certo tempo. Eu acho que os vereadores, por vezes, tentam se aproveitar de determinadas situações para construir fatos políticos e estão muito pouco ou nada preocupados com o horizonte jurídico legal em si. Porque isso seria algo que, suponhamos que tivesse prosperado, tivesse culminado até numa indicação de um processo de cassação ou algo nesse sentido, tentando atribuir diretamente a responsabilidade à vereadora. Isso seria alvo de judicialização, poderia, né, se tornar uma bola de neve, vamos dizer assim, muito maior. Acho que, entendendo o que havia acontecido, a questão foi, a base de governo tentou colar na vereadora e, portanto, no PT, na oposição local como um todo, a ideia de que teriam sido corresponsáveis por aquelas cenas lamentáveis que a gente verificou no evento, tentando tirar a responsabilidade de alguma forma do Poder Executivo, diretamente da Secretaria, né, relacionado ao tema da cultura, que deveria ter checado com mais tranquilidade, com mais atenção do que se tratava o evento, como seria feito, qual seria o tipo de performance teatral, musical, enfim, daquilo que acabou acontecendo lá na Festa da Bicuda, para que depois não tivesse nenhum tipo de dor de cabeça. O que a gente acabou vendo, que eles tentaram dar uma invertida nisso tudo, jogaram um foco, né, para essa dimensão da comissão, que agora terminou em nada, né, Guilherme? Então, acho que esse é o ponto fundamental, né, é a possibilidade de construir certos fatos políticos, mas que no final das contas não vão dar em nada, porque você não tem nem sequer ali um respaldo jurídico suficiente para poder gerar esse tipo de responsabilização. Né? Você até falou uma coisa que é algo que eu vinha pensando em relação a se for apenas um negócio político, um ato político, eles tivessem levado adiante. Então não basta somente a vontade dos vereadores em relação a alguma coisa para você cassar o mandato de um colega. Né? No caso, como você disse, poderia ser judicializado, ela poderia reverter isso na justiça, caso fosse, digamos assim, vítima de não sei se uma perseguição, mas... Uma perseguição, né? Ou algo nesse sentido. Sim. Poderia vir a ser, inclusive, questionado na justiça, porque aí se trataria de uma perda do mandato. Porque vamos imaginar, qual é a consequência mais grave que a comissão teria, né? Seria isso, seria indicar a perda do mandato. Porque se for algo de outro horizonte, então vamos supor assim, a vereadora agiu com falta de decoro, ou algo nesse sentido que poderia ser encaixado. Isso aí é alvo de conselho de ética, né, gente? Não de uma comissão responsável, processante para essa finalidade em si, né? Então, acho que se tivesse algum tipo de conduta a ser repreendida, seria muito mais nesse sentido, né? Então, acho que acabou aproveitando para se criar um determinado fato político para gerar desgaste de imagem mesmo. Por quê, Guilherme? É ano de eleição e os vereadores jogam com todos os recursos. Não só os vereadores, pré-candidatos, políticos, partidos, jogam com todos os recursos que estão à disposição para, de alguma forma, construir certas narrativas, né, gente? Porque vamos ficar atentos. No final das contas, eleições se trata do quê? De guerra de narrativas políticas, né? Ô Bruno, a Prefeitura de Campinas acabou vetando aquele projeto educacional que seria, né, contra aquelas músicas que fazem alguma apologia ao crime, né, ou até às drogas no ambiente escolar, né? A justificativa foi dada de que não respeita o princípio de gestão democrática da educação, né, e abordou também o tema de maneira fragmentada. Então, esse projeto, que tinha sido aprovado por 16 votos, 6 apenas contrários, agora retorna à Câmara. Tem 2 pontos aí que a gente tem que analisar. Primeiro, a Câmara é soberana, pode ser que ela derrube o veto e aprove a medida. Acho que esse é o primeiro aspecto. E aí, novamente, o Executivo, né, teria que fazer um outro tipo de provocação no sentido dessa lei aprovada. A gente não sabe como é que isso está sendo coordenado nos bastidores com a base de sustentação política. Imagino que o Dário vai ter máximo interesse em fazer essa coordenação a fim de manter o veto como um todo, né? Então, portanto, ter os votos suficientes para a manutenção do veto dele. Agora, tem um outro ponto que eu já tinha adiantado aqui também para o nosso querido ouvinte, né? Guilherme, Sandra, quem nos acompanha aí diariamente do outro lado, que era o seguinte: o problema, ele pode ser um problema real
em parte. O que eu quero dizer? Hoje você tem uma dificuldade no que diz respeito a muitas escolas, né? E eu tenho percebido, inclusive, em algumas escolas públicas que frequento, que tenho relação ali com os professores, enfim, que ouço bastante também, que é o seguinte: as caixas de som e o excesso de som alto, ou os abusos que eventualmente são cometidos pelos alunos em função disso. Então eu chego lá na hora do intervalo, eu levo uma caixa de som que são essas mega potentes dentro da minha mochila, coloco ela lá, boto a música que eu quiser e todo mundo ouvindo. Então acho que ali há um problema, que é um problema anterior, né? Que não se trata de discutir conteúdo de letra de música ou algo nesse sentido. É um conteúdo anterior, que diz respeito ao quê? Ao fato de que há legislação municipal que já dá conta de som alto, e ainda mais tem que haver bom senso, coordenação, direção dentro das escolas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Sob pena de você, inclusive, tornar mais difícil a atividade educacional, né? Porque você imagina se cada aluno, Guilherme, Sandra, né? E quem nos acompanha do outro lado, se cada aluno leva a sua caixinha de som, resolve colocar essa caixinha de som ao máximo, aquilo ali vai virar um verdadeiro caos, uma poluição sonora, uma baita de uma confusão, por aí vai. Então acho que há um problema real, que é justamente essa questão do som alto como um todo. E aí há uma segunda questão, que não é necessariamente um problema, mas pode sim ser alvo de debate político, que é a respeito justamente do quê? Do que se ouve, de como se ouve, de qual o significado dessas letras. Só que isso tem que ser trabalhado como um conteúdo educacional e não como uma proibição formal dentro de um projeto de lei. Por isso que eu acho que o Dário sinaliza justamente isso. A ideia de gestão democrática que ele coloca ali como uma das razões do veto é chamando a atenção o quê? Que é aquilo que eu falei lá no começo, quando propuseram o projeto. Vocês esqueceram de chamar a comunidade escolar para debater, discutir, ver como é que eles estão analisando esse problema, né? Então é aquilo que eu falo, às vezes o vereador imagina uma legislação do alto da sua cabeça, quer aplicar essa medida, né, de cima para baixo e não ouviu justamente quem precisava ouvir, que são os professores, os profissionais de educação, a comunidade escolar como um todo, né? Sob pena de depois você ter um projeto que pode vir a ser vetado, como é o caso. Bruno, a gente hoje está falando muito de violência, de criminalidade, né, dos indicadores da Secretaria de Segurança Pública, muitas ocorrências, inclusive, acontecendo aqui em Campinas e na região. E aí me chama aqui a atenção a Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública da Câmara, que vai fazer uma audiência pública amanhã para debater o projeto de autoria do prefeito municipal sobre o Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas, né, o SINCAMP, aí para tentar entender a adequação da estrutura, né, atual da SINCAMP, pensando também na Doutrina Nacional de Segurança Pública, o processo de atuação integrada, como é que vai ficar essa disposição e a efetividade também disso, né? Se vai só mudar a nomeação ou se tem algo a se avançar. Eu acho que é um debate extremamente importante, Sandra, né? Esse é um problema que, vamos dizer assim, o município sente de maneira mais intensa, em relação ao qual ele não consegue diretamente resolver o problema. Por quê? Porque você tem as guardas, né, que estão sob a responsabilidade do município, guardas essas que cada vez mais não têm atuado só naquilo que é a sua finalidade, né, ou seja, na dimensão da segurança patrimonial, mas que são pressionadas cada vez mais a também atuarem na segurança dos indivíduos, a comporem de algum modo com aquilo que já faz a polícia militar nesse aspecto. Só que eu acho que o município tem muito a contribuir justamente nesse sentido, que é o tema do debate, né, da discussão, que é o quê? A integração dos sistemas de informação, a fim de que você possa ter mais celeridade, mais agilidade, construção de um banco de dados mais sólido sobre os principais tipos de crime, os pontos mais complexos, fazer conversar os sistemas de monitoramento que já existem nas cidades com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com as forças de segurança como um todo. Então, acho que sentar, debater e pensar alternativas dentro desse tema é de extrema importância, porque já ficou mais do que nítido essa altura do campeonato que esse é um dos temas que mais tem incomodado o brasileiro de maneira geral. A gente sabe que tem aqueles temas clássicos, né, saúde, educação e tudo mais, só que segurança pública é uma pauta que vem ganhando cada vez mais força diante do quê? Diante justamente dessa situação de insegurança e diante dessas estatísticas que você fez referência há pouco, que são estatísticas que mostram casos de roubo, de furto, de violência doméstica, enfim, uma série de dados aí que são desafiadores. E repito, o município ele pode atuar de que forma?
pensando nessas ações integradas, pensando em estratégias de inteligência, pensando em compartilhamento de dados de informação para tornar mais célere as ações como um todo. Então, acho que é importante o debate, desde que também dele se saia, por exemplo, alguns pontos ou alguns itens a serem implementados de maneira rápida, né, para poder resolver o problema como um todo, ou tentar minimizá-lo, ao menos. Bruno, obrigada, então, pelas informações, pela análise, né, dos assuntos. Só dizendo, falei aí da comissão, é amanhã, então, essa audiência pública, para quem quiser se envolver e debater, a 13h, véspera de feriado. Vamos ver se vai ter público, né? Exatamente. O Até tema amanhã, é importante, viu? mas não na véspera do feriado, né, gente? Precisaria fazer numa data melhor, né? Mas, enfim, tá aqui agendado e a gente, claro, acompanha para saber os detalhes. E amanhã estamos juntos para mais um cafezinho, Bruno. Combinado, gente. Um abraço, Sandra, Guilherme. Um abraço forte para o nosso querido ouvinte aí que tá curtindo essa friaca ou não, né? Tem quem goste e quem não goste, né? Um abração. Até amanhã. EPTV é notícia.